Então, vamos lá, vamos começar e você termina, finaliza Tá. com um mantra, com um verso, com o que você quiser. Tá bom. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, queridos amigos e queridos espirituais, nosso mentor Paulo de Tarso, os nossos guias, e os guias desse grupo que agora se forma, todos reunidos no intuito de aprender mais, de saber mais, para melhor viver e melhor compreender o próximo. Abençoa, Pai, Criador, nosso irmão Marcelo, que fará o uso da palavra para nos trazer esclarecimentos importantes sobre o Bhagavad Gita e os ensinamentos orientais. E assim, em nosso nome, em nome de nosso mentor, de todos os amigos e guias espirituais, e de Ti, Pai, acima de tudo, te pedimos a devida permissão para darmos por início nosso estudo da tarde de hoje, estando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Isso. E aí, Marcelo, saudade, meu amigo, o que você traz hoje para a gente? Eu queria falar um assunto que é Karma Sannyasa Yoga, mas antes vamos tirar uma cartinha para a gente, para a aula de hoje? Vamos, Você tiro? parou, tá vendo? Parou. Eu tiro? Eu vou dar uma embaralhada. Você quer? Eu gostei da ideia. Então você que vai tirar. Vamos fazer o seguinte, Paulo. Eu mesmo ia tirar, mas você sugeriu isso, é só dizer para. Aí eu paro o dedo. Para. Aí. O enamorado, mas aí tem essas cartinhas pequititinhas também. Da mesma forma, você vai dizer para. Esse é um baralho bem maior. Eu vou... Parou? Aqui. Voltou. Vai. Nem vi. Aqui vai ser então, o enamorado com o valete de paus. Isso aí é o seguinte, sabe o que é isso? Essas cartas aqui são cartas para nossa aula, certo? Eu uso muito cartas na minha vida, muito. Muito mesmo. Isso aqui significa o seguinte: são dúvidas construtivas. A expressão dessa carta é essa, dúvidas construtivas. Significa que a nossa cabeça nessa aula vai se encher de dúvidas, e mais essas dúvidas vão, ao longo da semana, sendo digeridas aqui na nossa cabeça, e ao longo do mês, né, nosso encontro é mensal, ao longo do mês, a gente vai pensando em tudo, e essas dúvidas vão acrescentar na gente. Mas hoje aqui, o lance vão ser dúvidas. Então, hoje aqui, a teoria vai ser a do Chacrinha. Você se lembra do Chacrinha? Acho que todos aqui têm idade para lembrar do Chacrinha, né? Sim. Ele dizia assim, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Então, hoje eu vou estar aqui com o papel do Chacrinha, incorporando o Chacrinha. Eu vim para confundir, olha aqui, o namorado. O namorado é um ser confuso, só para vocês verem a carta, esse aqui é o namorado, né? Ele está na dúvida entre a namorada e a mãe. É um cara que fica na dúvida. E a camisa dele é toda coloridinha, porque ele está dúvida, assim, ele não sabe, ele não é definido. Hoje explica, hein? Entre a namorada e a mãe. É isso, ele está na dúvida, né? Entre a mãe, a namorada, assim, a carta é de dúvidas. Mas também pode ser de amor. E o valete de paus significa uma coisa construtiva dentro da gente. Uma coisa que vai ser o início de alguma coisa boa. Então, a gente vai fazer a aula de hoje com essa índole. Então, aquele tema que você falou no início... Então, não se esqueça do seguinte, olha só. Sempre quando a gente exclama, quando a gente afirma alguma coisa, na verdade, é uma coisa arrogante, é uma coisa que a gente já tem como verdade dentro da gente. Não é interessante, não. O interessante é quando a gente interroga. Certo? Sim. Quando a gente interroga, a gente abre a nossa cabeça para coisas maiores, a gente expande a consciência. Isso é bom. Então, é isso. Vamos hoje interrogar. Karma Sannyasa Yoga significa o seguinte, a libertação
sannyasa é libertação do karma. Só que o karma, aqui a palavra original, karma é uma palavra em sânscrito, karma, que significa simplesmente ação. Ação, ação. Pode ser o verbo agir ou ação substantivo mesmo. E ação, simplesmente. Então, se eu pegar uma coisa, eu estou fazendo uma ação, é um karma. Se eu comer, eu estou fazendo uma ação de comer, é um karma, é uma ação de comer. Então, só que aqui, quando foi trazida aqui para a linguagem ocidental, essa palavra karma ganhou um significado bastante ruim, né? Bastante pesado. Karma como sendo ou uma ação pesada, ruim na nossa vida, ou alguém está pagando, pagar alguma coisa relacionada ao passado, encarnações passadas. Então, eu fui um cara muito mal na encarnação passada, e hoje eu tenho uma vida pesada em consequência disso, então estou vivendo um karma. Aqui a gente adotou dessa forma, mas não é a linguagem original, tá? O linguagem original é karma, simplesmente ação. Então, karma sannyasa significa a libertação dessa realidade ação, da dimensão ação. Certo? Você lembra da mãozinha, Marcelo? Ah, eu estou vendo sim. Mas a Dani está aqui do meu lado? Está aqui. Oi, Dani. Oi. Eu falei para a Dani que ela pode ficar aqui, do meu ladinho, mas ela não quer. Então, ela fez assim com o dedo. Então, não. Então, a Dani, toda vez que alguém levantar o dedo, Dani, você me fala, tá? Porque eu não vou prestar atenção, não. Tá? Então, olha só. Você me dá uma orientação, então, Marcelo? Quem é que levantou o dedo? Eu. O Paulo. Então, Paulo. Você me dá uma orientação sobre isso aí que você falou agora do karma, né? Dentro do espiritismo, se fala de lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma consequência. E é muito vinculado lei do karma com lei de causa e efeito. Por que você acha que no Brasil teve essa conotação de coisa pesada, de coisa negativa, o karma, que não tem nada a ver pelo que você já explicou para a gente? E o porquê mesmo, Paulo, eu não sei, não. O que você acha? Não sei. Eu vou te dar, aqui na nossa conversa de hoje, a visão dos Vedas sobre esse assunto. Certo. Né? E aí, não sei por que a gente colocou uma visão tão negativa. Talvez o caminho da Idade Antiga, da Idade Média, tenha sido um caminho muito turbulento, né, com a peste negra e sei lá, Inquisição e outras porcarias mais que tiveram. Não sei, aí eu não sei. Mas o lance é o seguinte. Posso dar um chute? Pode. Será que não foi alguém mal intencionado que quis desacreditar a doutrina que vinha do Oriente? Ah, é bem possível mesmo. Eu acho, poxa, muito possível. Pessoas mal intencionadas é o que mais tem, né? Assim, pode ser mesmo, com certeza. Traduções incorretas, né? E isso acontece demais. Eu já vi inúmeras traduções incorretas. Inúmeras. Eu assisto até hoje, não só traduções, como vídeos no YouTube sobre esse assunto dos Vedas. Nossa, como tem bobagem. Meu Deus do céu. E literatura também. Eu tenho livros incorretos mesmo, com literatura mal traduzida. Aí é o seguinte, olha, e também, além disso, pode ser o mau caratismo das pessoas, né, mal intenção, pode ser isso também. Mas também é o seguinte, aqui a gente, no Ocidente, nós temos um raciocínio mais pragmático, tipo, objetivo. Então, se alguma coisa acontece, é porque teve uma causa para isso acontecer. Sabe? A gente sabe aquela coisa encadeada? Sabe? Acontece por um motivo, sabe? E fatalidade, né? E isso, os Vedas, eles estão muito além disso. Eles colocam uma visão que eu pretendo dar hoje, tá? Essa visão. Uma visão muito expandida desse entendimento do que é a ação. Né? Que não necessariamente uma coisa acontece por causa de uma outra coisa, não necessariamente uma ação é boa ou uma ação é ruim.
E a gente aqui no Ocidente, a gente não atinge essa profundidade, não. Ó, vê se vocês me acompanham, mas essa profundidade, hoje vai ser regida por essa interrogação, tá? Olha, vocês se lembram, eu vou dar uma leve recordada, mas é importante para a gente entrar nesse tema. Olha só. Vocês se lembram que eu falei uma vez aqui, daquela parábola da onda e do mar? Então, nós somos onda ou nós somos mar? Então, só para recordar, tipo, em 1 minuto, porque senão a gente não vai conseguir entrar no mundo das ações. Ó, eu, onda, seria o eu, Marcelo. Eu estou aqui. Eu separado do que não sou eu. Então, eu tenho o Paulo, tenho a Dani que está aqui do lado, tem a gatinha M. Então, eu sou esse aqui. Eu tenho uma forma, tenho um modo de pensar, um modo de sentir. Sou eu na minha vida. Então, isso seria a onda. E o que seria o mar? Então, olha só, vamos pensar na onda e no mar, no oceano mesmo. A onda, ela é onda ou ela é mar? Aí você vai falar, ela é as duas coisas. Ela é onda e ela é mar, a mesma coisa. Mas quando a onda se desfaz, o que acontece? Ela é água. Ela é água, é o mar, água. Mas o que ela sempre foi. Mesmo antes de se desfazer, ela é água, é só água. Então, essa água seria, nessa parábola, o nosso verdadeiro eu. Os Vedas dizem isso com uma insistência até irritante. Né? O nosso eu, ele não é Cláudia, não é Jeff, não é... Esse é o seu eu onda. Onda. Você pode se ver assim se você quiser. Assim como uma onda no oceano pode olhar para si mesmo e dizer, eu sou uma onda. Mas os Vedas dizem, isso é uma visão muito parcial de você, porque o seu eu de verdade, que chamam de Atman, mas eu aqui, para falar em português, vou falar o meu eu, tipo, eu sou. Imagina que eu sou em caixa alta, tudo caixa alta. Então, eu vou falar em português. O nosso eu sou, nosso verdadeiro eu, equivaleria à água. Nosso eu é a consciência infinita. Eles falaram, você é isso, é essa consciência infinita. Você não é apenas isso que você está vendo, o seu eu corpo. E essa consciência infinita não é também o espírito desencarnado. O espírito desencarnado seria ainda o eu onda, porque o espírito desencarnado é uma forma definida, apesar de muito mais etérica do que nesse corpo, mas ainda seria o eu Marcelo, o eu Paulo, seria um espírito que tem uma história, que encarna, que desencarna. Esse espírito desencarnado ainda seria o eu onda, tá? O eu mar seria o eu infinito. Imagina um ser desencarnado, o Padre Pio. O Padre Pio agora já morreu. Eu sei que eu dou aula lá na casa do Padre Pio, né? Então, o Padre Pio já morreu. E esse Padre Pio é o onda. O eu mar seria a consciência infinita dele. Mas, Marcelo, o que é essa consciência infinita? Hoje, vamos interrogar. A aula de hoje não é sobre o nosso eu sou, sobre essa consciência infinita. Vamos ficar apenas interrogando o que seria. Nessa parábola do eu e do mar, seria o mar. No caso de Jesus, o Jesus, o Jesus, seria onda. E o que na linguagem cristã seria o mar, o eu sou de Jesus. É o que era chamado na época, e até hoje, de o Cristo. Ele seria o Cristo, o verdadeiro eu dele é o Cristo. Então, Jesus é o Jesus ou ele é o Cristo? Bom, ele é as duas coisas, mas os Vedas dizem, você tem que se identificar com a visão do Cristo, você é o Cristo, e não você, ele ou Jesus. Jesus tem um nascimento, tem uma morte, tem uma forma, tem um jeito de pensar, mas nós não somos isso, nós somos a consciência infinita. Então, Marcelo, me explica o que é essa consciência infinita. Hoje, não. Hoje vai ficar só na dúvida. Fica só na parábola, o que é, só na parábola da onda e do mar. E aí cada um vai questionar em casa sobre isso. Aí, o que eu quero dizer? O que age, olha o karma aí chegando, o que age na gente? O Marcelo aqui, o que age no Marcelo? É o Marcelo.
Vê na onda do oceano mesmo, nas águas do oceano. A onda, ela é a que age. O eu onda, ela é grande, a onda é grande, a onda é pequena, a onda bate feroz, ou a onda é mansinha, certo? A onda tem diferentes formatos. Tem uma onda que é perigosa, né, que mata as pessoas, mas tem outra onda que dá prazer aos surfistas. São ondas maiores, mas não letais. Tem ondas menorzinhas que dão prazer aos banhistas nas praias, sabe? Tem ondas que viram as embarcações e matam as pessoas. Cada onda tem um jeito de ser, assim como nós. Cada um tem um jeito de ser, certo? Oi, Cristina, tudo jóia? Ó, então, olha só. Nós somos cada um de um tipo, mas todos nós somos água, né? Então, o que eu quero dizer? As ações estão relacionadas à nossa realidade onda. A onda é que age. Uma é mais forte, outra é mais fraca, outra é mais mansa, uma é letal, outra dá prazer, sabe? Isso tudo são ações. As ações estão na realidade onda, no eu, Marcelo. E o mar, a água? A água em si, ela é apenas água. Ela não age. Ela apenas é. Ela é o quê? Água, nessa parábola. O que eu... Então, levando para a nossa realidade. Olha, eu falei que hoje ia dar confusão, as cartinhas falaram. Gera dúvida, né? O nosso eu sou, que seria o mar, ele não age. Assim como a água não age. A água apenas é o quê? A água. O nosso eu sou apenas é. É o quê? O eu sou. Tanto é que quando Deus se revelou para Moisés, ele falou a frase que parecia mais óbvia do mundo, até idiota, mas não é. É a frase mais verdadeira e ligada ao Vedanta do mundo. Eu sou o que eu sou. O eu sou apenas é. Ele apenas é. Ele apenas existe, sendo aquilo que é. Aquilo que é uma palavra, é uma expressão em sânscrito muito famosa, que é Om Tat Sat. Om Tat Sat. Aquilo que é. Então, imagine a água. A água é aquilo que é. Mas não existe na água a realidade, a dimensão, a ação. Essa dimensão está associada à onda. Então, leva para o eu. O nosso eu sou não age. Ele não está associado ao nosso eu sou. Estou falando de você, de cada um de nós. O nosso eu sou não tem no nosso eu a realidade, a ação. O nosso eu não age. O que age é o nosso eu separado. Tanto é que em sânscrito, a palavra eu tem duas palavras que significam eu em sânscrito. O ahankara, que está ligado ao nosso eu onda, ahankara, e o outro eu, que está ligado ao nosso eu, consciência infinita, é Atman. As duas palavras significam eu, só que com contextos diferentes. Aqui nas nossas línguas ocidentais, qualquer uma das nossas línguas, alemão, inglês, francês, espanhol, português, qualquer língua daqui não tem essa diferenciação. É sempre eu como pronome pessoal, ligado ao eu Marcelo, ao eu onda. Quando uma pessoa fala eu, está se referindo aqui apenas ao eu onda. Só que o sânscrito, lá, que é a língua dos Vedas, é uma língua criada para a linguagem da compreensão espiritual, a compreensão do eu. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte comigo. O nosso eu sou, não age, porque não está no nosso eu a realidade, a ação. Marcelo, oi. Antes que embaralhe a minha cabeça aqui de vez, qual é a relação de... você falou arrancara, né? Arrancara, Arrancara e Atman. É isso que eu estou explicando. Assim, o arrancara seria o eu onda, o eu Paulo,
o eu norma. Mas um se transfere para o outro, um se relaciona com o outro ou não? Pensa na parábola da onda e do mar. Tá, É a onda e o mar. A tá. onda e o mar, eles se relacionam? Na verdade, eles são a mesma coisa. A onda é mar. Uhum. Então, um não é uma coisa, outro não é outra coisa. A onda é mar e o mar é onda. Tudo é água. Tudo é água. Então, o que que varia? Varia a forma com que você, Paulo, com que todos nós, a forma com que nós nos identificamos de nós mesmos, com que nós, o que nós, é, com que imagem nós nos associamos como sendo o nosso eu. Ó, o ser humano, todo ser humano, o nível espiritual do ser humano é de identificação com o eu arrancara, com o eu onda. Todos nós, seres humanos, nos identificamos como sendo o ser onda. Não está no nosso nível de consciência a identificação com o ser mar, com o Cristo, com o nosso eu sou de verdade. Mas existem esferas mais elevadas nesse planeta, acredito que não. Mas em outras esferas de outros planetas, assim, seres já se identificam com o nosso eu Cristo, com o nosso eu mar. Mas a ideia da expansão da consciência é exatamente essa. Com que eu vou me identificar? Com o meu eu onda ou com o meu eu mar? Na verdade, os Vedas dizem, cara, você é o seu eu sou, o Atman. Você é isso. E o objetivo de você estar vivo nas suas milhares de encarnações é simplesmente esse, não tem outro objetivo. É você se identificar com o seu verdadeiro eu. Você vive para isso. Você não vive para fazer o bem, para aprender a ser uma pessoa boa, para tornar o mundo melhor. Você, na verdade, tudo isso é maravilhoso, mas você não vive para isso, não. Você vive para você se identificar com o seu verdadeiro eu. O Vedanta, na verdade, é o estudo do eu. Você aprender a ser o seu eu sou. Aí, eu sei que isso tudo está profundo demais. Eu não estou economizando profundidades hoje. Olha, então, você vê que, para a gente atingir essa consciência aqui no Ocidente, é um pouco difícil, é um pouco demais para nós. A gente fica sempre no nosso eu onda. Porque o nosso eu mar, na verdade, não age. Na nossa visão do eu mar, não tem eu viver uma coisa ruim como consequência de algo que eu fiz de ruim. Não existe isso no nosso verdadeiro eu. Agora, pensa uma coisa. Todo mundo nessa parábola da onda e do mar, todo mundo é água. Mesmo sendo onda, todo mundo é água. Essa água, que na verdade sou eu, essa água que não age, mas que é o meu eu sou, seria o que Deus seria Deus. E Deus, na verdade, nessa parábola da onda e do mar, ele não é diferente do que eu sou. Não existe nessa parábola um Deus que criou a água. Ele é a própria água. E não existe nada que não seja a água. Tudo é água nessa parábola. Não existe um ser diferente da água. E a água sou eu. Esse água sou eu é uma outra expressão em sânscrito, que é tatuam asi. Tatuam asi é eu sou aquilo, se referindo à água, se referindo ao Atman, ao meu eu sou. Isso eu sou, tatuam asi. Aí, se você substituiu eu sou pela palavra Deus, coloca todo esse meu raciocínio, só que falando a palavra Deus em vez de eu sou. Deus é o mesmo, a água é o mesmo em todos.
Você é a própria natureza divina. A ação está no Marcelo, no Paulo, na Dani, mas Deus, ele não age nem punindo, nem abençoando, porque isso seria a ação. Deus não age. O que é Deus, então? Ele é apenas o que ele é, como disse ele para Moisés. Eu sou o que eu sou. Mas não existe nele uma ação. Sequer a ação de criar o mundo, porque isso seria uma ação. Ele simplesmente existe, sendo aquilo que é. E isso é você. Agora eu vou embananar mais a cabeça de todos nós. Então, posso fazer uma perguntinha, Marcelo? Pode, pode. Deus não age, mas Deus, de alguma forma, interage através de leis ou de atmas com outros atmas? Usa como instrumento, alguma coisa assim desse tipo, ou nada a ver? Olha, essas leis, ele não cria leis, né? Ele é apenas aquilo que é, Uhum. aquilo que existe. A única lei que existe é tatuam assim. Isto você é. Você Uhum. tem que se identificar, ser essa natureza divina. Você tem que ser isso. Você tem que pensar dessa forma e ser isso. Aí você, como ser transcendental, Atman, você cria os próprios meios em você mesmo para você atingir essa consciência. Isso pode ser traduzido como leis. Mas você cria em você caminhos para essa consciência. Então, por que você, Paulo, sofre com Parkinson? O único objetivo de você sofrer com Parkinson, o único, é porque você, como o eu sou, elaborou esta lei para você, Onda, você, Paulo, que é a mesma coisa que você, Mar. Você elaborou essa lei para você, essa realidade para você aqui nessa vida, porque, de alguma forma, essa é a forma para, nesse momento, você ter uma oportunidade de se conectar com aquilo que você realmente é. É uma experiência para eu me conectar ao que eu realmente sou. Isso. E Uma somente experiência que me leva a isso. é. Você não está sendo punido por nada, Sim, você não fez nada de errado. sim. Isso é apenas algo que acontece com você, que você mesmo, como ser transcendental, colocou para você como uma oportunidade para a expansão da sua própria consciência. Expansão para quê? Para a conexão com aquilo que você de fato é. E não só hoje, mas há milênios você vive muitas experiências. Essas experiências, sim, são karmas, ações. Você vive muitas realidades de ações para você atingir esse único objetivo, que é a meta suprema. É aquilo que você de fato é. Então, para que serve o Parkinson em você? Somente para isso. Mas quando você está envolvido com a realidade do Parkinson, você vive muitas e muitas experiências radicais, né? Será que a operação o plano médico vai autorizar? Será que a operação vai ter sucesso? Será que eu vou sobreviver? E depois da operação feita, será que eu terei bons resultados? Então, as experiências que os Vedas dizem aqui no mundo das ondas, que é Maya. Maya é o mundo das ondas, certo? A experiência aqui de Maya, elas são muito fortes. E elas te conduzem para quê? Para uma mente
para você mesmo, Paulo. Você pensa, será que o Paulo vai ser feliz com essa operação? Será que eu vou ter a minha vida melhor? Será que eu vou ser abençoado com uma cura? Mas tudo isso ainda é voltado para você, Paulo. Sim. Então, os dedos dizem que você tem que expandir a sua consciência para aquilo que você é, como fez Jesus. Jesus, quando está vivendo os sofrimentos dele, ele não pensava, será que eu, Jesus, vou me dar bem? Será que eu vou me dar mal? E será que ele tem desejos? Ele tem desejos de não se dar mal. Tanto é que ele falou, livre de mim esse cálice, quer dizer, livre de mim essa morte ruim, esse destino horroroso. Ele tinha isso, mas ele falou que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a sua vontade. Então, ele estava completamente submerso na água, naquilo no eu sou. Ele era realmente submerso em Deus. Então, ele tinha os desejos dele, mas ele era regido completamente pelo ser, pelo eu sou, se você quiser dizer, por Deus. Isso ainda não é o nosso nível. Você, Paulo, ainda eu aposto que você é regido pelas vontades do Paulo, como se Jesus estivesse sendo regido pelas vontades dele, de Jesus. Aí ele teria medos, alegrias e tristezas e decepções. Quer dizer, o eu emocional dele seria regido pelo eu Jesus. Só que não é o que acontece. O que acontece é que o eu emocional, racional, material dele é regido pelo eu Cristo, regido por Deus. Então, o que acontece com a sua experiência? Você tem que viver a experiência estilo Jesus Cristo. Você tem que viver a sua experiência para a conexão com Cristo, e não para a conexão com o próprio Paulo. E isso é um processo que o ser humano ainda está galgando. Quer ver uma coisa que prova isso ao longo da história? Eu gosto muito de estudar história, viu? Eu gosto muito de estudar história, não para saber história, que eu já estou velho, né? Já estou chegando à fase dos 60 anos, e eu não pretendo mais ter profissão nenhuma na minha vida. Não pretendo mesmo. Eu quero mais me aposentar daqui a menos de 2 anos, se o governo deixar. Então, o, o, por que eu estudo história? Porque eu sou apaixonado pela mente humana, pela consciência espiritual, eu sou apaixonado por isso. E eu estudo história para estudar, na verdade, a mente humana. Em palavras grosseiras, para eu não fazer a mesma merda que fizemos no passado. E para estudar a mente humana. Olha só, antes de 1200, lá pelo 1100, sei lá o quê, o mundo era muito religioso, né? Bastante religioso mesmo, cristão. Estou falando da Europa, porque na Ásia era diferente, na África também. E nas Américas e na Austrália também era diferente. No Japão é diferente. Mas estou falando da parte da Europa. Era um pessoal, assim, muito, muito religioso mesmo, devoto a Deus, assim, de uma forma ainda muito maia e muito deficiente, mas era muito. E aí veio o quê? A porra, a grande merda, uma merda muito grande, lá pelos anos 1200, entre 1200 e 1300, que era a peste negra, que ferrou geral. E se você estudar a peste negra, foi uma grande merda mesmo, né? Com muitos cadáveres na rua, e as pessoas, às vezes, se contaminavam e no final do dia já estavam mortas. E, meu Deus, cara, é assim, e foi um horror mesmo, um sofrimento horroroso, e o que gerou realmente um filme de terror, sabe? As pessoas começaram a culpar os judeus pela peste negra, achavam que era praga que estava envenenando os rios, e começaram a matar os judeus. E depois começaram a culpar os ciganos, e começaram a matar os ciganos. Que horror, né? E aí pegavam grupos de gente contaminada e cercavam, e deixavam elas mortas ali, e cidades eram isoladas. E, quer dizer, foi um sofrimento muito, muito grande. E realmente um filme de terror. Vocês estudarem a peste negra, como eu estudei, é uma coisa que é horrorosa. E no final da peste negra, já no final, um século depois, quase assim, tudo, o que aconteceu? Foi o início do humanismo. O que foi o humanismo? O humanismo é o seguinte: olha, esse Deus aí, na verdade, é um deusinho de merda, porque não ajudou muito a gente, não. Então, o que pode ajudar um ou outro é só um ser humano ajudando outro ser humano. Isso é o humanismo.
o ser humano pelo ser humano e Deus. Não, Deus não deu muito certo, não, galera. Deus não foi legal, a peste negra foi uma porcaria e Deus não está com nada. Vamos criar o humanismo agora? Vamos. Quer dizer, olha o grau de consciência das pessoas. Eu, Marcelo, sofri muito com a peste negra. Minha família, minha nananã. Ah, isso não foi bom para o Marcelo. Logo, eu não quero mais saber desse Deus, não. Quer dizer, que Deus que eu tenho na cabeça? É aquele Deus que faz coisas boas para o Marcelo. Se esse Deus não faz coisas boas para o Marcelo, esse Deus não me interessa. Logo, não te quero mais. Olha só o nível de consciência. É tudo voltado para o eu onda, para o eu Marcelo. Se o Marcelo não está feliz, eu estou muito mal, eu tenho grau de consciência, eu tenho que mudar tudo aqui, em função do Marcelo. Meu Deus, isso mostra um grau de consciência voltado para o eu onda. Quando a gente tem um grau de consciência voltado para o eu mar, o único objetivo de tudo acontecer é para eu me conectar e ser a minha natureza mar. Se veio a peste negra, como veio o sofrimento para Jesus, se veio a peste negra, eu penso, se isso está acontecendo no meu mundo, na minha realidade das ações, tudo isso acontece com um único objetivo: para eu expandir a minha consciência através dessas ações que, no fundo, eu mesmo programei para mim e que eu até posso encarar como leis. Tudo isso está acontecendo para a minha expansão da consciência. E se eu estou vivendo isso agora, esse é o melhor, não o melhor, mas o único meio para a minha expansão. Tanto é que estou aqui. E aí, com essa conexão com Deus ou com aquilo que eu sou, com essa conexão sempre firme, que é o que Jesus teve ao longo da vida dele toda, eu passaria pela peste negra e no final da peste negra eu estaria com a consciência expandida, vivendo feliz em um mundo de merda. Como foi o caso de Jesus. O mundo que ele vivia era um mundo de merda, com traições, com religiosos hipócritas e com um governo romano opressor. E com um governo bastante opressor para cacete muito, e violento. E o governo local dele também era um governo corrupto e bastante corrupto mesmo. Olha, então a realidade dele não era interessante, mas ele estava sempre feliz e pleno na sua consciência crística, né? Consciência do eu sou. Ele passou por aquilo tudo e no final da vida dele na cruz, ele estava cada vez mais conectado com o que ele chamava de Pai. Tanto é que ele disse: Pai, agora eu entrego para você o meu espírito. Né? Não foi o que aconteceu no humanismo. O que aconteceu no humanismo foi: Pai, vá embora, porque você não me serve mais. Não vou te entregar para você nada. Some. Isso é fruto de uma consciência do euzinho Marcelo. O que os Vedas dizem é: você tem que ter a consciência no seu eu sou, no seu eu Cristo, ou Deus. Isso vai fazer você ser feliz. Então, diante dos nossos sofrimentos, sofrimento das suas operações, do Paulo, e do sofrimento de todos nós, se a gente mantiver essa consciência védica, consciência do Vedanta, não tem como a gente entrar na consciência do humanismo. A gente vai se tornar cada vez mais pleno diante da nossa própria vida. E cada vez a gente vai ver mais que o nosso eu onda, o nosso eu corpo, é apenas um instrumento para a nossa conexão transcendental. Conexão com o quê? Com o nosso verdadeiro eu, com a nossa verdadeira natureza. E aí, esse é o nosso único objetivo, e mais nenhum outro. É isso. Marcelo,
Dá para comparar, guardadas as devidas proporções, peste negra e Covid? Olha, até dá, mas, cara, a peste negra, meu Deus do céu, cara, foi assim uma coisa, eu acho que uma das piores coisas que aconteceu no planeta, assim, meu Deus. Na minha opinião, que eu não sou um historiador, né? Eu sou um estudioso dos Vedas, mas na minha opinião leiga, eu acho, cara, que nada se compara à peste negra. Meu Deus do céu. Assim, eu fiquei internado um, um tempo na CTI por causa do Covid. Quase que eu morri mesmo. Eu perdi, eu perdi 75% da capacidade pulmonar. Eu não estava conseguindo respirar. Eu falei, vou morrer. Só que antes de ser entubado, eu milagrosamente comecei a melhorar e eu não fui entubado. Mas eu podia facilmente ter morrido. Quer dizer, eu passei uma tangente pela morte, né? E mesmo eu tendo vivido isso, eu acho que nada se compara à peste negra. Meu Deus, assim, os corpos apodreciam, faziam bolas de pus. A peste bubônica, né? Assim, ficava horrível e com mau cheiro e, meu Deus do céu, as pessoas morriam de forma muito feia. Eu não sei. Se acontecer uma terceira guerra agora com a Ucrânia e o mundo embarcar nessa, aí talvez seja algo que seja similar à peste negra. Talvez. Ou se tiver um cataclisma ecológico de um aquecimento e resfriamento, né, temperaturas extremas do planeta que está tendendo a isso. No nosso verão, a gente teve sensação térmica de 50 graus. Daqui a pouco vão ser 60, e daqui a pouco 70, e vai ser um inferno. Aí a gente vai viver o inferno. Enquanto E aí, temperaturas no. Marcelo, dá para entrar exatamente no que você falou para a gente hoje. Quem é o culpado de estar dando 50 graus da Terra? Tá? O próprio homem, né? Está destruindo a natureza. Uhum. É Deus que vai mandar uma bola de fogo, vai mandar um. É o próprio homem. Mas, mesmo que o culpado sejamos nós mesmos, os Vedas, eles não têm muito essa coisa da culpa. Responsabilidade. Não tem muito isso, não. Se vier isso a acontecer, é justamente isso que tinha que acontecer para a nossa experiência, para a expansão da consciência. A gente aqui fica muito ligado na culpa de quem? Culpa de quem foi? Culpa de quem? Isso ainda é uma consciência muito limitada ao eu corpo, ao eu onda. Sempre existirá o culpado por alguma coisa, sempre existirá. Mas o que a gente tem que ter é a expansão da consciência. Se algo existe, aquilo existe para a minha expansão da consciência. Esse negócio de colocar culpa em pessoas é um pensamento muito europeu e muito decaído, viu? Porque, e não dá, obviamente, bons resultados por nada. Porque, por exemplo, os traumas que eu tenho hoje são quase sempre relacionados, que nós temos, né? São quase sempre relacionados aos nossos pais. Né? Se o meu pai me espancava quando eu era criança, e isso é verdade, eu fui espancado várias vezes. E se eu tive uma criação ruim, e isso é verdade. Se eu tive uma criação emocional péssima, e isso é verdade também. Hoje eu tenho consequências ruins na minha vida. Eu tenho medos na minha vida. Tem algumas coisas na minha vida que eu não gosto devido à minha criação que não foi muito boa. Quem foram os culpados por isso? Meus pais. Meus pais. Mas, pensando de uma outra forma, estilo Vedanta, hoje eu sou assim porque esse é o melhor, não só o melhor, mas o único meio para eu viver uma experiência de expansão da consciência. Então, para eu viver essa minha expansão, eu tenho que ter alguns medos,
alguns prazeres. Isso tem que ter tido uma causa material, que foram os meus pais. Mas isso são apenas causas materiais, que no absoluto não importam nem um pouco. O importa é aquilo que eu estou vivendo agora e a minha relação disso que eu estou vivendo, quer dizer, o karma, o meu mundo do karma, o meu mundo das ações, e como eu uso isso para a expansão da consciência. Quando eu uso isso para a minha expansão da consciência e foco apenas nisso, os Vedas dizem, é os karma sannyasa. Você está liberto do karma sannyasa. Você utiliza o karma como um meio de expansão da sua consciência para o seu eu sou, para Deus. E se a gente fica, e quando as pessoas buscam apenas os pais culpados e tudo, como é a nossa psicologia atual, a psicologia freudiana, que coloca muitas coisas no nos pais, não só a freudiana, mas muitas outras. Eu não sou psicólogo, não, posso estar falando besteira. Melhora, é bom, é bom, mas não, a gente não atinge o verdadeiro objetivo de tudo, que é o nosso eu sou, a nossa consciência espiritual. Então, uma boa dica para todos nós é, em vez de procurarmos culpados, que não é ruim procurar culpado, não, viu? É bom, tem os seus benefícios, mas mais do que isso, é viver aquilo que eu estou vivendo agora, e isso tem que ser usado para a expansão da minha consciência. O que eu estou vivendo agora tem que ter tido uma causa. Alguém tem que ter causado isso, mas não é isso que importa. O que importa é o que eu estou vivendo no aqui e no agora. E como eu utilizo isso para a expansão da minha consciência. E isso é bom. É bom. É bom. Marcelo, em vez de falar culpado, se nós fica mais leve falar responsável, eles são os agentes da ação. Pode-se dizer que seria assim? Que é necessária para mim? O responsável pela ação, na verdade, é você mesmo. Por exemplo, vai que acontece uma terceira guerra e eu vivo uma desgraça aqui, todos nós, né? Vivemos uma desgraça aqui. Quem é o responsável por isso? Na visão de Maia, o responsável são os governos da Rússia, o governo da Ucrânia, dos Estados Unidos, da China agora, né? São os grandes responsáveis. E serão mesmo. Mas, numa visão transcendental, o responsável por nós estarmos aqui e agora, vivendo tudo isso, somos nós mesmos. É o plano. Nós nos colocamos aqui. E com essa necessidade. Isso. Para quê? Para você melhorar o mundo e combater a desgraça da guerra? Não é isso, não. Você veio aqui para viver essa realidade do jeito que está e usá-la como o melhor meio de expansão da sua consciência. E quem determinou esse aqui e agora para você, para nós mesmos? Nós mesmos. Então, nós mesmos, numa visão absoluta, somos os responsáveis por essa nossa realidade aqui e no agora. Foi o meio que a gente encontrou para atingir a consciência de Om Tat Sat. Om Tat Sat, exatamente. E nisso, o mundo é rico em experiências. Um escravo, ele nasce escravo, ele tem essa experiência dele. Uma pessoa que nasce num país em guerra e tudo, ele vive essa experiência. Mas também pode nascer num país próspero, bem rico, e viver uma vida feliz, numa família muito boa, e num corpo bonito, saudável, inteligente. Assim, a realidade aqui nesse planeta tem inúmeras. Nós mesmos determinamos qual será a nossa. Nós, na verdade, somos responsáveis por nós mesmos. Então, os Vedas, eles meio que tiram a nossa visão. Eles meio que tiram esse dedo da gente, entendeu? E a gente para de apontar para os outros. E a gente aponta apenas para nós mesmos. O Vedanta, ele é o estudo do eu. E esse dedo nunca estará mais apontado para cá, buscando culpados e responsáveis. Tudo é para cá. Tudo acontece para mim, o tempo todo para mim, e para mais ninguém. O sol levanta ali.
e morre ali, para mim. Os carros andam na rua, para mim. Eu conheci todos vocês, para mim. Tudo acontece, para mim. O planeta Terra e o universo existem, para a minha experiência. E isso é bom. Isso é bom. Você vê que é um modo diferente da gente encarar a nós mesmos e a realidade. E se a gente adotar essa forma, a gente vai conviver muito melhor com os nossos pais, com a nossa realidade, com as nossas doenças, com o mundo e com nós mesmos. Com o sofrimento de uma maneira geral, né? É o sofrimento e os prazeres também. Porque quando a gente sofre, quando a gente vive os prazeres, a gente fica com um apego por eles. E muitas vezes cresce o medo de perdê-los. Quando a gente fica na consciência do eu, nossa, a minha realidade é tão boa. Quando a gente fica na consciência do eu, a gente não tem medo de perder essa realidade e nem tem apego a ela. E o dia que nós morremos, morremos livres e felizes, sem apego, sem nada que nos prende, a não ser nós a nós mesmos. Nos prazeres e nas tristezas. Tudo acontece para nós mesmos, para a nossa expansão da consciência. Isso é uma visão tão profunda. O ser humano não chegou ainda, viu? Não chegou. A sociedade védica, um dia, na próxima aula, próximo encontro, eu posso até dar uma noção histórica sobre a origem dos Vedas. Mas a sociedade védica, que aconteceu de 1500 a 500 a.C., provavelmente, tinha apenas o objetivo de divulgar essas informações, esse conhecimento. Eu vim até com Sarasvati hoje. Sarasvati, que é o símbolo do conhecimento. A Sarasvati, que está aqui do meu ladinho. Sarasvati, que é a simbologia na literatura védica do conhecimento transcendental. Sarasvati, né, uma deusa da mitologia védica. Então, é isso. O que eu tinha que falar para hoje é isso. Mas só o Paulo que fala, a Norma está sempre aí. A Norma é a única que está com a carinha aí mostrando, né? A Beth hoje não está aqui, né? E é bom até o Itamar escutar isso que eu estou falando também, porque o Itamar estava passando por problemas de saúde, né? Espero que isso seja bom para você também, Itamar. Eu gostei muito, Marcelo. Acho que, mais ou menos assim, eu tinha uma ideia nessa direção, né? O que a gente escolhe, né? Na busca da melhoria, né? Não foi ninguém que impôs para nós, Isso. né? A gente escolhe e a gente tem que tirar o melhor proveito possível dessas experiências, né? Sim. Eu estou tendo algumas e estou procurando aproveitá-las para olhar para dentro, ver que isso, né, me acresce, em vez de buscar. Eu acho que quando a gente busca culpado, a gente busca sofrimento, né? É sofrimento. Quando você fica querendo buscar por que está acontecendo isso, por que comigo, que isso, aquilo, você está buscando sofrimento, né? Sim. Se você pensar, eu escolhi isso para me tornar melhor, fica mais fácil ir em frente, eu acho. E o mais difícil que eu imagino, que eu sinto, na verdade, é transmitir esse sentimento em volta, para que as pessoas não fiquem sofrendo por você, que é o que ocorre, né? A gente transmitir, olha, essa é uma escolha para minha melhoria. Parece egoísta, né? É uma escolha que eu fiz para minha melhoria, Sim. né? E as pessoas em volta podem não entender isso. Você está egoísta, porque você está transferindo o seu sofrimento para nós que estão à sua volta.
E eu não penso isso. Eu digo que, olha, é uma vida que a gente escolheu e vai viver junto. Você fez a escolha de estar ao meu lado nesse momento. A sua escolha foi de estar ao meu lado nesse momento. Então, você não tem que sofrer por isso. É assim que eu vi. Eu acho que foi muito boa as suas colocações, me elevou, eu acho. Eu acho que me elevou bastante nisso. Maravilha. Ao longo do tempo, a gente vai se aprofundando mais. Por exemplo, a gente vai ver que as escolhas que nós dizemos, escolha, elas, na verdade, nem existem. Tudo é aquilo que é. Né? Mas um dia a gente vai conversar sobre isso. Mas eu não falo nada que não esteja na literatura, tá? Eu não dou minha opinião pessoal. Eu falo tudo baseado nos textos. Eu anoto bastante, Paturi, porque para mim é uma realidade totalmente nova. Essa que você está desvendando para a gente. Viu? Obrigada, gratidão. Isso é bom. Isso é o valete de paus que saiu no início. É algo novo e construtivo. Realidade nova. Tá bom. Então é isso, gente. Né? Marcelo, meu querido, para fechar, o que você vai cantar, o que você vai falar, um mantra, Olha, pensamento, o que você vai... Tocar. 4 minutos. Posso tocar um pouco aqui. Tem um mantra budista tibetano. Haram Tatsat. Vou fazer o seguinte. Tem um mantra, não é budista tibetano, não. É um mantra védico mesmo. Hoje a gente falou bastante do Om Tat Sat, não é? Então, vamos cantar um mantra que tem essa expressão Om Tat Sat nele. Então, um dia eu explico o mantra direitinho, mas é assim, ó. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Chitananda. Depois eu explico outro dia o que é o Chit Ananda. Mas no início é Hari Om Tat Sat. É aquilo que é. Deus é aquilo que é. Eu sou o que eu sou. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat Chitananda. 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 Shanti, Shanti, Shanti é paz. Shanti. Oh, oh.